Fala galera, graça e paz. Estamos aqui em mais um podcast Vozes do Céu. Hoje, com a presença ilustre do nosso grande amigo e guardião, né, do Jardim da Imaculada, Frei Jorge Maria. Seja muito bem-vindo, Frei. Obrigado, Ariel. Que Deus abençoe. Amém. E hoje nós iremos falar sobre o nosso patrono, né, da igreja, o nosso glorioso São José. Meu pai até me emprestou a camisa aqui dele. E é isso, Frei. Como a gente veio conversando nos bastidores, quero aprender um pouco com o senhor sobre esse cara que foi tão importante para nós, para nossa, para nossa fé católica. Tu sabe que na igreja a gente tem latria, que é adoração, que só Deus, né? A gente só adora a Deus. É o culto de adoração é só para Deus. Latria é só para Deus. E a gente tem a dulia, que é a veneração. E aí, dentro dos santos, a gente tem veneração. A gente venera os santos, né? O mundo hoje venera um jogador de futebol, venera um cantor, o povo, né, exalta, né, um cabra que aparece num programa de televisão, mas nós veneramos aqueles que deixaram Deus agir em suas vidas, que foram os heróis da fé, né? Então, para isso é dulia, veneração. E na veneração, Ariel, existem duas venerações que são muito especiais na igreja, que é a de Nossa Senhora, que a gente chama de hiperdulia, uma grandiosa veneração para a Mãe de Deus, não a Mãe de Jesus e Nossa Mãe. E para São José também tem uma veneração especial. Você sabe como chama? Protodulia. Protodulia significa primeira veneração. Então a gente pode ter uma dulia, uma veneração a tantos santos, mas quando a gente vai crescendo e se aprofundando na fé, vem a protodulia. Depois da adoração, que é só a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois da hiperdulia, que é essa grandiosa veneração a Nossa Senhora, a primeira veneração do católico, ele tem a São José, ele vai desenvolvendo isso. E é interessante porque às vezes a gente não conhece tanto, né? A gente fica, eu sou muito devoto daquele santo, de um outro. Claro, tem muitos santos que são do nosso coração. Santo Antônio, desde pequeno, né? Quero encontrar as coisas perdidas. As pessoas rezam para tantos santos. Né? Santo Antônio, quero encontrar um casamento. Mas o patrono da família é São José, né? O chefe da Sagrada Família. E aí eu vou te falar por que a protodulia. Por que a primeira veneração é para São José, que é porque ele foi escolhido mesmo por Deus, chamado por Deus para uma missão grandiosa. Sabe que os santos, eles têm uma dupla função na nossa vida de cristãos. A intercessão deles, né? Se você pedir para eu rezar por você, eu rezo. Se eu pedir para você rezar por mim, você reza. A gente vê que Moisés era um intercessor, né? Rezava pelo povo, Sim. e eles venciam as batalhas, né? E a gente crê que o amor é mais forte que a morte, né? Aqueles que estão no seio de Deus não estão mortos, estão na vida eterna. Então existe uma ligação entre a igreja militante, que somos nós, com a igreja gloriosa no céu. A gente está em unidade, em comunhão. Eles intercedem por nós. Então o valor da intercessão dos santos e o valor do exemplo, para a gente se espelhar naqueles exemplos. E nessas duas linhas, tanto na intercessão, por conta das virtudes e dos méritos de São José, quanto pela sua, a gente olhar para ele e se espelhar, e São José é grandioso. Pensa o seguinte, e você que está acompanhando a gente também, eu chego em São Francisco, eu sou o fundador, eu sou frade franciscano, conventual. Fundou, ele rezou, se dedicou, jejuou, evangelizou, uma grande graça. Com certeza a oração de São Francisco, ainda mais agora no céu, é muito mais escutado que a minha. Agora pensa São José, salvou Jesus.
Jesus ia ser morto por Herodes, pelos soldados. São José salvou a vida de Jesus. Será que se São José pedir alguma coisa para Jesus, ele pega? O que é que tu acha, Ariel? Não, e eu vi o padre Paulo Ricardo falando, São José, se quisesse, acabava com a brincadeira no estalar de dedos. Nada, era só dormindo. Era só ele virar e falar, galera, esse filho aqui não é meu, não. E é incrível, assim, né? O que vem nos dizer em Mateus, que o que José pensou, né? O que José sentiu, a gente lendo, a gente pode ter esse discernimento, que José, ele não teve medo, ele acreditou em Nossa Senhora e Maria o tempo inteiro, que era algo vindo de Deus, mas ele não tinha aquela certeza, aquela confirmação, né? Tanto que ele veio a querer se afastar secretamente, né? Se distanciar de Maria para que ela fosse acolhida, que naquela época, se ele abandona ela, ele meio que sairia como culpado, né? Na situação. Pô, abandonou Deixou ela a grávida. noiva grávida. Aí ela seria acolhida. Diferente se ele tivesse falado, pô, estamos juntos, mas esse filho não é meu. Aí ela seria apedrejada, né? Aí Padre Paulo Ricardo falou, São José acabaria com a brincadeira um estalar de dedos, mas não, ele foi um servo fiel e sempre confiou. E você imagina assim, um grande São José. Ele teve momentos também de incompreensão, né? Como é que foi acontecer um negócio desse? Então, a gente na nossa vida, a gente encontra também momentos que a gente não sabe como agir. Aí a gente pensa numa saída humana, o melhor que eu posso fazer, um homem justo, dizer, olha, se eu sair, ela pode ser até que eu fique, as pessoas pensando mal de mim, mas não dela. Né? Tudo isso que passou, ele pensou melhor jeito humano que ele imaginou. Uhum. E aí Deus muda os planos dele. Deus vem em sonho, né? Às vezes a gente quer grande, eu quero que um anjo apareça, Nossa Senhora vem até mim. São José, para uma grande missão que ele teve, foi num sonho que Deus mostrou. O anjo fala para ele num sonho, diz acolha, e ele se deixou mudar. O plano que ele tinha, o caminho que ele traçou, ele permitiu que Deus mudasse o plano dele. E é isso que a gente também quer aprender com ele, essa flexibilidade. Senhor, muda os meus planos pelos teus, porque você vê que os planos de Deus são muito maiores, melhores e inimagináveis para nós. Então, Ariel, deixa Deus mudar teus planos, os que você traçou de Senhor. Com São José eu quero aprender a tira os meus e coloca os teus. E quem está nos assistindo também, deixa sim, aprende com São José a se deixar transformar. O teu caminho, Deus tem um caminho melhor para você. Aprende isso com São José. Sim, é muito incrível essa confiança que ele tem nele, né? Eu me recordo até da música Teus Planos, que muita gente não sabe, mas é uma música que o Juninho Casimiro fez, que é a resposta de Nossa Senhora, né, para Deus, assim, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E assim como Maria, São José também deu o seu sim da forma dele, silencioso, justo, na dele, mas ele confiou nos planos de Deus e se deixou levar. Isso do silêncio, né? A gente é muito tagarela, né? A gente fala tanta coisa e cada palavra vã que sai na nossa boca vem contra nós, né? Quantas vezes um pai, uma mãe profere coisas contra o próprio filho, né? Às vezes quer corrigir ou está num momento de raiva e aquelas palavras que são condenações, né? A gente aprende com São José o silêncio. A gente vê que São José agia. O Senhor falava e ele agia. Não tem nenhuma palavra de São José guardada na Bíblia. Com certeza ele falou, mas você vê muito mais as atitudes. Então, que cessem as palavras e falem as nossas obras. Isso a gente quer deixar Deus agir também assim na nossa vida. Aprender isso com São José. Fala menos e age mais.
Fala menos e age mais. Olha como São José, um santo do silêncio, da oração, um santo da escuta de Deus. Uma vez eu vi uma comparação, às vezes a gente está com tanto barulho, com tantas ansiedades, tantos, tantos problemas, ou tantas coisas chamando nossa atenção, né? Tantas coisas que vão tirando nossa atenção, da oração, por exemplo. A gente está num tempo de quaresma. Como é que não tenho tempo para rezar? Por que será? O que está tirando o teu tempo? São José tinha esse tempo da escuta. Então, às vezes, para escutar Deus, eu estou, às vezes, com um radinho de pilha aqui e tem um trio elétrico bombando, bum, bum, bum. Eu não consigo ouvir a voz de Deus porque eu estou muito perto da mundanidade de todos os lados. Então, eu chegar a dizer, como é que eu vou me recolher para ouvir a Deus? Porque Deus fala conosco. Deus inspira o nosso coração. Não sei para onde ir, o que fazer, cabra. Vai silenciando as coisas, vai baixando o trio elétrico e vai ouvindo o radinho de pilha. Que Deus fala, Deus sussurra. Sim, São José também foi um santo, na verdade vários santos, né? Como o senhor falou, nós fiéis da Santa Igreja Católica, temos vários santos de devoção e nós nem imaginamos que vários santos eram devotos a São José, né? E aí o São Bernardo de Claraval vem nos dizer: o maior mérito e grandeza de São José é a de ser pai terreno de Jesus. Ele é o servo fiel e prudente, pai de Jesus, esposo de Maria, colaborador no mistério da salvação, dos desígnios eternos do Pai. E, cara, que privilégio, que privilégio. São José era o pai terreno de Jesus, ele foi o único que teve esse privilégio. E não só de ser pai de Jesus, como esposo de Maria. E é outra coisa também que a gente pode aprender muito com ele, né? O ser pai. José era um cara muito simples, ele era carpinteiro, e muita gente acha que carpinteiro só mexe com madeira, né? Muita gente já liga a... É muito possível que a palavra a gente traduz para carpinteiro, Sim, né? Mas é muito possível que ele trabalhasse muito com pedras também, né? com Aquela tudo, coisa tudo que envolve a casa ali, né? Ele construía a casa, construía os móveis da casa. E Jesus herdou isso dele, né? Jesus também era um carpinteiro. Você imagina Jesus ser chamado filho do carpinteiro. Não é esse o filho do carpinteiro? Está no Evangelho. E imagina o amor de Jesus para com José. Um amor de filho, irmão. Então, a gente ama São José, imagina o amor de Jesus para com ele. Ser amado por Jesus. Nós todos somos amados por Jesus, agora imagina ser amado, ser chamado de pai. Ensinar Jesus, proteger Jesus dos soldados, levar Jesus e Nossa Senhora até o Egito e voltar. Minha mãe, ela me ensinou uma oração que a gente faz desde criancinha. Toda vez que entra no carro, que vai sair de carro, ela reza assim: São José, nos leve e nos traga sãos e salvos a nós, ao nosso patrimônio e a todos que encontrarmos pelo caminho, sem imprevistos desagradáveis, com êxito e a tempo. Pedindo que São José nos acompanhe na nossa viagem, proteja o nosso patrimônio, o nosso carro, né? Proteja as pessoas que a gente vai encontrar. Porque dizer, olha, São José levou Nossa Senhora Jesus até o Egito e voltou em segurança, em tranquilidade, proteção. Que também faça isso conosco, né? Nos leve, nos traga. Então, pedindo as ocasiões e vendo isso, vendo esse cuidado de São José. Imagina, com o trabalho, com o seu trabalho, ele sustentou Nossa Senhora, alimentou o Salvador do mundo. Então, o padroeiro do trabalho. Uhum. Eu já vi milagres. Então, às vezes você está acompanhando a gente e diz, poxa, estou precisando de um emprego, estou precisando de um trabalho, estou precisando sustentar a minha família.
uma novena a São José e milagres acontecem. Milagres acontecem. Eu lembro vou te dar um testemunho então. Eu cresci muito na devoção a São José, lá em Feira de Santana. Eu morei lá um quadriênio. É um lugar muito abençoado, pessoas muito queridas, guardo no coração até hoje. E o Frei Lúcio, na época, me deixou responsável pela Capela de São José. E lá a gente tinha todo dia 19, depois de um tempo a gente criou isso, uma missa especial de São José. Tinha um cabra que ele cantava na missa, só que ele não podia ir em muitas, porque o dia 19 nem sempre caía, cada vez caía num dia de semana, tudo. Só que ele era muito amigo pessoal que cantava, também ia lá na igreja, mas ele tinha passado num banco desses bancos públicos, não sei se era Caixa Econômica, Banco do Brasil, numa outra cidade. Dá para estar lá. Aí eu falei, mas você gostaria de estar aqui? Mas é impossível. Então vamos pedir a São José. Isso é impossível, porque eu passei no concurso tem 2 meses, não sei o que, não tem como, assim, ser transferido. Não conhece São José. Rezamos a São José, eu acho que nem ele, sei se ele rezou, mas rezei mais umas 2 pessoas que eram da comunidade, até da banda. Mas aquilo que ele disse que era impossível, não tinha como. Passou um mês no outro, acho que em menos de 2 meses. Ele tinha se transferido e estava lá disponível para tocar nas missões José, cantar nas missões José. Às vezes a gente diz que é impossível, mas para a intercessão de São José... Não, Santa Teresa d'Ávila vem dizer, né, que ela não se lembra de uma vez que ela fez um pedido a São José e não foi atendida. Nos ensina muito isso, né? Agora também a gente vê, né? Uma santa pedindo, só pede coisas santas. Porque às vezes a gente, São José, eu quero ganhar 10 milhões de dólares agora. Aí chega o Senhor e diz, rapaz, tu não está pronto para isso. Não, você não está pronto para isso. Então tem coisas que... Mas é isso. A intercessão poderosa. Que é isso que eu digo. Salvou a vida de Jesus dos soldados de Herodes. Será que se ele pedir para Jesus, Deus, ele vai negar? Você acha? O pai da terra pede uma coisa para o filho, ele já quer fazer? Se foi um bom pai, um pai Sim. santo, pai que salvou tua vida, pai que te alimentou. Eu vejo a questão assim, trazendo para a nossa realidade os nossos pais, né? Jesus, ele tinha e tem, a gente crê nisso, um respeito enorme por Nossa Senhora, que era a mãe dele. Então, da mesma forma como ele chamou São José de pai, ele também tem, e a gente crê que ainda tem um respeito muito grande por São José. Então, se a gente faz um pedido a ele, Fala com Jesus lá, porque tem tantos méritos, né? Tu tens tantos méritos diante de Jesus. Pede a Jesus, intercede por mim. E também pedir as virtudes de São José. Você, poxa, foi esposo de Maria, castíssimo esposo da Virgem Maria. Então, hoje, num mundo que é tão sexualizado, a gente é bombardeado de todos os lados, né? São José, que foi castíssimo, foste castíssimo. Dá-me essa graça da castidade, inspira em mim a pureza. Para os pais que é muito assim, hoje tem muito cabra que é adulto, mas age como adolescente, né? Tem assim, um adolescente de 40 anos. O cabra é pai e como que eu tomo uma postura de pai, pede a São José essa graça. Pede a graça de, olha, eu quero com o meu trabalho sustentar e proteger meu filho, guiar a família, né? Me levantar e fazer a vontade de Deus. Pede isso para São José. São José, esse exemplo de pai de Jesus escolhido por Deus. Então me faz ser um bom pai, né, para o cabra que tem essa vocação. O cabra já tem os filhos, como que eu vou lidar? Vou ter de nutrir, né? Ele é chamado pai nutrício de Jesus. É o pai que alimentou Jesus. Uhum. São José, mesmo sabendo que Jesus era filho de Deus, ele o tomou como filho,
até porque ele foi revelado em sonho, né? Não temas, Maria darás luz ao filho, se chamará Jesus, e ele toma de uma forma tão linda assim Jesus no colo, como na imagem, e Jesus reconhece isso, né? Durante a sua vida, ele reconhece a paternidade terrena de São José. E São José era um cara que, na tradução, né, nos diz que ele era justo. E pro judaísmo, estava pesquisando, a palavra justo é o maior elogio assim que um homem pode receber. Porque um cara justo é um cara correto, é um cara coerente, um cara que faz aquilo que deve ser feito. E São José é o nosso maior exemplo disso. Homem justo, homem santo, né, para nós. E existem tantas devoções assim a São José que nos aproximam e fazem crescer na devoção, né? Porque tem uma coisa na igreja que é lex orandi, lex credendi. Aquilo que a gente reza, que a gente ora, é aquilo que a gente crê. Então, quanto mais eu vou rezando, clamando, pedindo a intercessão dele, eu vou vendo as graças acontecendo, vai crescendo a minha devoção. Porque às vezes a pessoa está nos ouvindo e diz, tudo bem, São José, mas não tem uma devoção. Comece a rezar São José. Tem a oração, aquele texto de São José, né? Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei. São José, valei. Um tercinho de São José. Que lembra também que ele teve momentos de tribulação. Imagina a angústia, dizer, rapaz, Nossa. Maria está grávida, não é meu. Isso passou angústia na vida dele. Ou quando perde Jesus por 3 dias, angústia. Ou querem matar o menino, vai ter angústia. Mora no estrangeiro, como você mora no Egito, angústia. Muito. Você passa, tem até as 7 dores, a coroa das 7 dores de São José, a coroa das 7 alegrias de São José. A gente vai falar sobre isso. Isso aqui não sei quem vai assistir, pode ser que já tenha passado, mas num retiro que vamos fazer aqui para homens, no Jardim da Imaculada, um retiro para homens que o tema são as 7 dores e as 7 alegrias de São José. Vou fazer. Seja coisa para a gente se espelhar nessa intercessão e vendo a vida de um homem santo, um homem justo, um homem que está junto com Jesus, com Nossa Senhora, e que também passa dificuldades, mas que supera com a força da fé. Sim, é incrível, assim, eu estava estudando sobre ele e é o santo considerado, né, o santo mais importante da igreja depois de Nossa Senhora. Exato, por isso Ele é todo dia, porque colaborou com a história da salvação. Sim. Colaborou com a história da salvação. Diretamente, né? Sim. Ele também é o padroeiro da boa morte. Padroeiro da boa morte. Por quê? Quem é que estava do lado dele quando ele foi passar dessa vida para a eternidade? Uma morte santa, né? Uma vida santa, uma morte santa. E depois, quem estava do lado dele na hora de passar? Jesus e Nossa Senhora. Eu quero morrer assim, Nossa Senhora do lado, Jesus do lado. É o padroeiro da boa morte, os moribundos. Dizer, olha, São José, patrono, padroeiro da boa morte, dá uma boa morte, uma morte santa, uma morte acompanhada de Jesus e Nossa Senhora, né, para que eu passe na eternidade em paz. Sobre a morte dele, Frei, porque se criam várias teorias, né? Mas assim, o senhor, como uma pessoa sábia, nos diz aí qual é o que é mais... A Bíblia não fala, né? Muito silenciosa com São José. A gente só vê que depois, quando Jesus está na vida adulta, não aparece mais a figura de São José. A gente sabe, chegou Maria, né? Aí chega lá os irmãos, que a gente sabe que são os primos, né? Que chamados irmãos. Não tem mais a figura de São José. Então a ideia
que se vê, olha, se não tinha mais José ali, ele já tinha feito a sua passagem para a eternidade. Então não tem um relato bíblico sobre isso. O que a gente pode ter a certeza é que, olha, se ele foi um homem santo, teve uma vida santa, já era mais idade do que a Virgem Maria, foi antes dela, foi santamente. Agora, o que vem além disso pode ser alguma tradição que aparece, né? Sim. Antes era porque eu vi umas histórias, o senhor já deve ter ouvido também, aquele que é o da escada, trabalhando, que Isso, né? tem umas teorias dessas. E falando sobre a devoção, a devoção de São José, ela é recente, né? Eu tava... Não, cara, você tem... Se você pensar, você já falou de Santa Teresa, estamos falando do século XVI. Aí já tem 500 anos para o século XXI. Assim... Mas mesmo antes, alguém que começa a crescer na devoção a Nossa Senhora, a pessoa vai crescer na devoção a Nossa Senhora, vai meditando a vida de Nossa Senhora, ele naturalmente vai se tornar um devoto de São José. Agora, sim, você tem, por exemplo, uma devoção moderna, tipo do século XVIII, tipo o primeiro santuário dedicado a São José. Sim, eu digo assim, porque o Papa Pio IX, né, proclamou há 150 anos São José como padroeiro da Igreja, em 1870. Isso é grandioso, né? Você vê, padroeiro da Igreja, porque a cabeça da Igreja é Jesus, né? Jesus é a cabeça da Igreja, nós somos o corpo místico de Cristo, de Jesus Cristo. Então, São José cuidou do Cristo e vai cuidar e proteger de toda a igreja. Nossa. É o padroeiro dos seminários, né? E tem, na Bíblia existe uma coisa que são as figuras no Antigo Testamento, por exemplo, de Nossa Senhora. E tem também as figuras de São José, que é alguém que teve um papel preponderante, grandes virtudes no Antigo Testamento, que a gente diz, olha, ali já era uma figura desse de cá, como o José do Egito. O José do Egito, com o mesmo nome de São José, mas lá do Antigo Testamento, o José do Egito, que foi vendido pelos irmãos, e aí foi preso, toda a história do José do Egito, e que no final ele virou dispensador de todos os trigos, de toda a dispensa do faraó. E aí a família dele, que veio junto com outros, porque estavam passando fome na Terra Santa, foram até o Egito pedir, aí tinha de falar com quem? Com o irmão dele. Porque o faraó dizia, quem precisa de mantimentos, quem precisa ser nutrido, quem precisa de alimentos, eles vão a José, ite ad Iosef. Virou até uma frase latina, ite ad Iosef, recorram, vão até José. E assim como no Antigo Testamento, então, ele que alimentou o povo de Deus, no Novo Testamento, José, o pai nutrício, alimentou Nossa Senhora Jesus, e também a gente clama a ele para nós. Então, instruiu Jesus, o sacerdote, ele que vai crescer também sob a proteção de São José, para ser também guiado na santidade. Por isso os papas são muito devotos, né, a São José. Eu vi a história que o Papa Francisco, assim que assumiu lá, pediu para mandar uma imagem dele, pessoal, que ele tinha de São José dormindo lá pro Vaticano. E ele ensinou uma devoção que cresceu muito, que é muito bonita. São José dormindo, e ele diz, quando eu tenho um problema muito grave, uma coisa que está me tirando até o sono, eu escrevo aquilo lá, põe imagem embaixo da imagem de São José, e digo que São José cuida. Porque enquanto José dormia, Deus falava com ele e resolvia as questões, né? Ele, o que é que eu vou fazer? Estou pensando em fazer desse jeito. Deus dava a solução, não, você vai assumir a mulher e o filho. Ou então ele estava dormindo, e aí um perigo para chegar, o anjo mostrava nele em sonho, olha, pode pegar a mulher e o filho e ele vai para o Egito. Aí quando chega a hora de voltar, não sabe que horas que eu volto, quando é que eu vou poder voltar? Não tinha internet, não tem telefone, não tem nada, como é que eu vou?
durante a noite, também em sonhos, José foi avisado, volta, que já aqueles que queriam matar o menino já não reinam mais. Ele voltou. Então, o Papa diz, eu boto ali e peço a São José dormindo que interceda, para que eu também tenha a solução das minhas dificuldades, daquilo que tira meus... Sim, aí me veio até uma coisa muito interessante. Antes não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Da gente ver na televisão o que está acontecendo. Por exemplo, São José poderia ter visto lá na televisão, pararam lá de procurar, a gente pode voltar. E olha que interessante, Deus hoje pode nos falar através de uma notícia, de alguma coisa que você vê na internet, né? Te falando, se você está atento... Exatamente, você fica o tempo inteiro, Deus, fala comigo. Ele tá falando, você que não tá vendo. Exato. E também a gente fica também com essa certeza, né? Quer dizer, eu tenho de saber de tudo, eu tenho de estar o tempo todo vendo televisão, vendo internet, vendo tudo. Calma, se é para você saber, Deus vai arrumar um jeito de falar para ti, né? Também eu posso ficar mais em paz. Se eu estiver atento, o que precisa me guiar, Deus arruma um jeito de me falar, de me mostrar, né? Vamos assim, como dizer, de crescer na devoção a São José, através da oração a São José. A oração mais linda, assim, completa, que eu falei, meu Deus, que oração é essa? É a oração do manto de São José. Agora não é uma oração rapidinha, não. É uma oração assim, meia hora rezando, mas é poderosa. O terço de São José é uma graça, esse terço do São José Valeiro, São José Valeiro, uma benção. Tem várias devoções a São José, aquela do nunca se ouviu dizer ao glorioso São José, né? Que alguém que tenha buscado a vossa intercessão tenha sido por vós desamparado. Quanto mais a gente reza, mais se fortalece a nossa fé. Quanto mais a gente vai meditando sobre a vida de um santo, mais a gente vai amando aquele santo. E ser santo é ser como Jesus. Então, por isso a gente não tem medo nunca de amar Nossa Senhora demais. Porque quem que amou mais Nossa Senhora do que o próprio Jesus? E a gente também nunca tem medo de amar São José demais, porque quem mais amou São José foi seu filho Jesus. Sim. Frei, eu quero bater nessa tecla sobre o crescimento da popularização mesmo de São José e do reconhecimento dele como patrono da igreja, que eu achei muito interessante, né? Porque depois que o Papa Pio IX proclamou ele como padroeiro da igreja, em 1889 o Papa Leão XIII, num dos seus grandes documentos, exaltou as virtudes de São José, e o Papa Bento XV declarou São José como patrono da justiça social, que também é algo que eu não sabia, para ressaltar a grande qualidade e poder de intercessão de São José como trabalhador. O Papa Pio XII instituiu uma segunda festa em homenagem a ele, a festa de São José Operário, que acontece no dia 1º de maio, E é o dia do interessante, trabalhador, né? sabe que tem uma historinha lá da minha família. A minha avó, Maria José, o nome dela. Interessante que eu tenho a mãe de minha mãe chama Maria José e o pai de meu pai se chama José Maria. Pois a mãe de minha mãe, ela estava grávida e ela falava assim, eu queria que meu filho nascesse no mês de Maria, mês de maio, mês de Maria. Aí o pai dela, né, meu bisavô, né, vovô Barreto, disse, só que aí ela dizia, mas eu queria que ele nascesse no dia de São José. Poxa, se meu filho nascesse no dia de São José. Aí ele disse, Minza, se nascer no dia de São José vai ser muito prematuro, nem... E você diz, eu quero que nasça no mês de Maria, eu quero que nasça no dia de São José, ou um ou outro, né? Não tem nem como, escolha aí o que é que Deus quer, mas vai ter... Ela, eu sei, mas eu queria. Pois aí, meu tio, que hoje se chama Antônio José, nasceu, e aí no dia que ele nasceu, chegou uma radiomensagem do Papa, proclamando aquele dia
o dia de São José Operário, no dia que meu bisavô falou, meu Deus, fosse mexer até com o Vaticano. Queria que fosse no mês de maio, né? 1º de maio, queria que fosse dia de São José. Nesse dia agora, acaba de ser proclamado dia de São José Operário. Porque também, uma coisa, o 1º de maio tinha virado assim uma coisa muito de esquerda, parecia, sabe, umas lutas de esquerda, que a igreja diz, não, é justa a luta do operário, mas a gente tem de fazer isso com a visão do céu. Vamos celebrar, rezar. São José, com seu trabalho, sustentou a Sagrada Família. Então ele, como um operário, mas tendo uma visão do operário que não era, tem uns lugares que era uma quebradeira, era um negócio, né, ele disse, sim, vamos lutar pelos direitos operários, mas com a visão do céu e ter São José operário. Sim. É bonito isso, e essa dimensão do trabalho que dignifica o homem, que sustenta a família com o seu trabalho, né? Então, vamos pedindo essa graça. Então, tem o dia 19 de março, festa de São José, solenidade, né? A gente até dentro da quaresma, a gente festeja, e São José Operário no 1º de maio. Que São José interceda por nós em cada área da nossa vida. E tem uma coisa interessante, ele era o chefe da Sagrada Família. A palavra de Deus diz, quando Jesus some por 3 dias, né, depois volta, quando eles encontram Nossa Senhora, porque fez isso conosco, seu pai e eu estávamos aflitos. Aí diz assim, depois a palavra diz, ele voltou para Nazaré com eles e lhes era submisso. Então, como filho, ele obedecia Nossa Senhora e obedecia São José. Então, quando você vê Jesus, chefe da Sagrada Família, São José é grandioso, é justo, um homem de Deus. Mas se comparar com Nossa Senhora é imaculada, concebida sem pecado original. Então, Nossa Senhora está muito mais alta do que São José. A santidade dela nunca foi nem manchada por pecado algum. Então, era muito mais santa do que São José. E mais ainda Jesus, que é o próprio Deus feito homem. E aí você vê, Jesus, Nossa Senhora, e quem que era o chefe? Era São José, que conduzia mesmo na humildade, mas porque recebeu essa missão. Então, assim, a gente ter essa compreensão, que às vezes alguém que está ali como conduzindo a tua família, é o mais santo, às vezes não, mas recebeu aquela missão e vai cumprir por ordem de Deus, e a gente vai seguir por conta da ordem de Deus que está ali. Eu vejo isso eu aqui agora. É o guardião do convento, né? Você tem uma função ali de guiar, de conduzir, tem até uma certa paternidade sobre os irmãos nesse sentido. E muitas vezes eu olho para São José e disse, às vezes tem alguém que está bem mais santo que eu, que está aqui, outros frades, né? Cada um com unção, com oração. Deus te colocou ali, vai guiar, e mesmo na tua... Deus conduz. Eu vou de São José que nos dá a missão. É igual quando a gente ouve as más línguas falando que Nossa Senhora, na verdade, Deus poderia escolher uma mulher qualquer. Cara, ele não só escolheu Nossa Senhora por ela ser o que é, como ele escolheu São José também, porque ele sabia que São José ajudaria nessa missão, né, de paternidade de Jesus aqui na Terra e de dar uma educação assim exemplar. E essa escuta, né? Tem uma coisa de São José que é a prontidão. A gente vai deixando o tempo passar e aí vai perdendo muitas das graças, vão se desperdiçando. A gente não ouve o tempo, não faz na hora. E essa prontidão de São José. O Senhor falou, levanta, toma o menino, ele levantou na hora. Não deixo para daqui a um dia eu vou me converter. Um dia eu começo a fazer aquele curso, um dia eu começo a evangelizar, né? Tinha um frei nosso querido, frei Messislau, disse, eu quero ser missionária na África, tudo. Então começa aqui, tem uma periferiazinha aqui perto, você pode ser hoje.
Alguém, se um dia eu ganhar na loto, eu vou montar uma creche, vou ajudar as crianças. Mas e se tu não ganhar na loto? Então até lá você pode levar uma cesta básica para Como a pode? creche que já existe, tu não ajuda, depois quer montar uma. Né? Então começa agora, irmão. Então essa prontidão. A prontidão é agora, irmão. A hora da salvação é agora. É, eu acho muito legal essa questão dos santos que eram devotos a São José, né? Aí, como eu falei, Santa Teresa d'Ávila, ela tem até uma oração, né? Que ela fez, tomei como meu advogado e patrono o glorioso São José e me recomendei a ele com fervor. Este meu pai protetor me ajudou nas necessidades em que me encontrava e muitas outras mais graves nas quais estavam em jogo a minha honra e a salvação da minha alma. Não me lembro até hoje de ter lhe pedido uma graça, sem a que não tenha obtido imediatamente. Santa Teresa aconselhava as pessoas a serem devotas de São José, glorioso santo. Ela foi curada de grave doença por intercessão de São José e a ele confiou sua vida. Ela dizia: ele é meu Senhor e Pai, meu protetor, meu advogado, meu mestre de oração, livrou-me de perigos muito graves em relação à minha honra. Quem tem dificuldade de rezar, recorra a São José, aconselhava Santa Teresa, porque ele atende todas as necessidades, ser pai de Jesus e esposo de Maria. E dos 17 mosteiros, né, fundados por ela, 12 levaram o nome de São José e todos têm a imagem. Ela fez questão de colocar na porta de entrada a imagem dele. É muito, muito lindo, assim, porque a gente teve a oportunidade de aprender um pouco sobre ela, né, com o Frei Altair, foi isso? Mas na temporada passada alguém falou sobre ela, não falou? Acho que foi a Tia Carla. E é muito linda a história dela. E ela era uma grande devota de São José, sim. Muito legal. E, Frei, eu encontrei uma história. Você já ouviu falar sobre o Santo André Bessete? Não, Nunca ouviu falar? nunca. Cara, a história dele é muito interessante. Santo André de Bessete, ele vivia em Canadá, em Montreal. Sim, que montou um enorme, o maior santuário de São José do mundo. Basílica. Sim, minha mãe ficou muito impactada a ler um livro sobre ele. Muito fera, muito fera. Para quem não sabe, Santo André Bessete era um porteiro de uma escola em que ele era muito devoto de São José e na capela da escola tinha uma imagem de São José, né? E aí ele rezava pelas pessoas e tal, e meio que se criou dentro da escola essa cultura de pedir para ele rezar, interceder, né, pelas causas da vida delas. E aí ele sempre rezava e as pessoas sempre tinham um retorno positivo. Isso foi popularizando, aí foi para os pais, aí foi para os parentes dos pais dos alunos, enfim, foi aumentando cada vez mais. Até que chegou um pai que o seu filho estava morrendo, estava acamado, ele chegou desesperado, pedindo para Santo André Bessete interceder, rezar por ele. Aí ele correu lá dentro da capela. Na época tinha aquelas velas de óleo, né, com óleo. Pegou o óleo dessa vela de São José, derramou num potinho e deu pro pai. Falou: passa sobre seu filho e pede a intercessão de São José, que ele vai ser curado. Cara, ele fez o que Santo André pediu, voltou e o filho dele foi curado. E aí se popularizou, assim, cresceu imensamente essa história. E aí Santo André foi conhecido pela intercessão de São José e todo milagre que acontecia pela intercessão dele, ele ia colocando as coisas, né, dentro da capela. Aí, por exemplo, eu fui curado de minha perna, sei lá, eu era manco, colocava lá a muleta. Aí a sala diz que a sala foi enchendo, que não cabia mais de coisas, né, dos relatos, dos testemunhos. Achei muito interessante. E como o senhor falou, a Basílica, né, cadê? É o maior Basílica. o maior igreja dedicada a São José. Santuário. E o interessante é que ele viu o início, mas ele acabou morrendo, né? Aí ele foi enterrado lá
dentro da Basílica. Uma grande graça ali. E você vê, às vezes a gente acha, eu tenho de ser um miliardário para construir. O Cabral era o porteiro da escola, então, às vezes, né, um salário justo, Sim. trabalho digno, cuidava de sua família, mas para construir, com a graça de Deus, as coisas vão. Totalmente simples, assim, é muito interessante. A vida dos santos nos deixa, né, dessa forma, assim, envergonhados, meu Deus, com tamanha simplicidade, tamanha devoção a Deus e o servir, né? E a gente é chamado a essa santidade, né? O mesmo Deus que chamou Santo André Bessette, me chamou você à santidade. É a resposta que a gente dá. Então, que São José nos inspire, interceda por nós, para que nós também possamos ser os santos que Deus quer que sejamos. Amém, amém. Frei, eu não sei se pode dar esse spoiler, mas eu vi que vocês estavam gravando sobre a novena de São Foi José. com o Frei Josué, gravamos a novena de São José, vamos só editar e vai estar pronto, porque dia 19 de março é a festa de São José, então a pessoa começa a rezar dia 10 até dia 18, né, que dá os 9 dias da novena, e o dia 19 a festa. Para cada dia ele fez uma meditação em oração da novena. E também tem as pessoas que fazem isso a cada mês, tipo, cada 19 de cada mês ele se recorda de São José e antes ele faz uma novena, ou a qualquer tempo, né? Sim, Mas a gente vai editar e muito em breve vamos muito colocar bacana. No YouTube. no YouTube do Santuário Jardim da Imaculada. Santuário Jardim da Imaculada. É isso, se você quer ser mais um devoto do glorioso São José, acompanhe aí os próximos dias, a gente vai estar vendo lá no canal do Santuário. E acompanhe também o Santuário, né, Frei? Se eu quiser divulgar aí Aqui o Santuário Jardim da Imaculada fica na cidade ocidental, no entorno de Brasília. E aqui é um lugar consagrado a Nossa Senhora, onde a sede da Milícia da Imaculada, esse grupo fundado por São Maximiliano Maria Kolbe, santo polonês, grande evangelizador e apóstolo da Imaculada, que tem como missão conquistar o mundo inteiro para Cristo pela Imaculada com a consagração total. Então, vem aqui para o Jardim, conheça o Jardim da Imaculada. Nós vamos ter sobre São José a revista que nós editamos aqui, o Cavaleiro da Imaculada, de março, vai ser dedicado todo a São José. Então, tenha certeza. Olha aí. Justamente para que o nosso patrono, o patrono da igreja, as pessoas cresçam na devoção, na oração. Vamos colocar lá algumas orações muito especiais a São José na revista Cavaleiro da Imaculada também. Quero agradecer essa oportunidade, esse convite. Frei, eu que agradeço imensamente. Eu tive a oportunidade de falar isso no primeiro que eu gravei. Eu acho isso aqui de um tamanha riqueza e ainda mais tendo um sacerdote conosco aqui, como eu falei, um sábio, conhecedor da devoção a São José. Muito obrigado, de verdade, Frei, que Deus abençoe imensamente sua vocação, sua vida, essa missão agora no Santuário Jardim da Imaculada que eu tanto amo e muita gente ama. E é isso, galera. Muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe.